Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui hoje juntos novamente para mais uma análise doutrinária e espiritual. Eu me chamo Simone, faço parte do grupo assistencial espírita Frei Anselmo e vamos hoje analisar mais um capítulo do livro Religião dos Espíritos. E antes de mais nada, vamos enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto, pedindo ao nosso Mestre Jesus, divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado dos nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando, mais um item do livro Religião dos Espíritos, livro este psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O nosso tema de hoje é Desce Elevando. Reunião pública de 20/4 de 1959, questão número 1018. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe o apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio, para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda a caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade, em forma de serpe no coração. E toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho, em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublinhar a existência. Anjo entre os anjos, faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humilde, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta, e juiz dos juízes não se revolta por sofrer no túmulo da praça o iníquo julgamento do povo, que prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma intenebrida no erro para a vitória da luz. Agora, eu vou ler novamente, né? E aí nós vamos interpretando o que Emmanuel quis nos dizer. Ele começa assim: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Então aqui ele nos propõe que nós desçamos
elevando aqueles que comungam a convivência conosco, o que às vezes nós não conseguimos fazer, porque nós sempre queremos ser o melhor, o maior, tudo nosso é melhor, o nosso celular é o mais moderno, a nossa casa é mais bonita, o nosso carro é o mais potente. Não é essa a proposta. O desce elevando é nós que temos que descer e elevar o próximo. Não o contrário. Não elevar a nós e descer ao outro. Depois ele vem: se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Então, se eu sei um determinado assunto, seja qualquer que seja o mais simples, eu tenho que oferecer apoio para aquele que ainda não sabe, para aquele que ainda não conhece. Se eu tenho uma determinada habilidade, né? Suponhamos, eu sei matemática como ninguém. Eu sei fazer cálculos de cabeça, eu não preciso da calculadora, eu não vou fazer com que o meu irmão que não sabe falar assim, poxa, você não sabe nem ligar uma calculadora, misericórdia, como você é burro. Nossa, que não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, essa conta você precisa fazer na calculadora? Não, eu faço essa conta de cabeça. Não precisa ferir aquele que não sabe. Auxilia. Chega e fala, nossa, mas olha, peraí, vamos tentar fazer sem usar a calculadora? Olha, eu tenho um meio eu posso te ensinar a você criar um hábito de não usar a calculadora, porque tem uma regrinha aqui básica que você faz a continha tal. Isso não acontece comigo porque eu sou péssima em matemática, tá, gente? É só um exemplo. Mas você chegar e falar para a pessoa, não, olha, mas olha, eu sei fazer isso e te ensinar que tem um caminho bem melhor, sabe? Para você poder fixar, para você poder memorizar, auxiliar e não criticar. Depois ele vem: se podes, não oprimas o fraco, ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Então, se eu posso, eu não posso oprimir o fraco. Eu tenho que ajudar de alguma forma para que ele se fortaleça e que ele se faça útil. Aí vem aquela passagem de Jesus, né? Que a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe pronto, pescado. Então, é aqui que diz: eu não posso oprimir o meu amigo, porque às vezes o meu irmão, porque às vezes o simples fato de eu já dar pronto faz com que ele se sinta mais enfraquecido, sabe? Faz com que ele se sinta mais vítima, mais inútil. Eu tenho que fazer com que ele se sinta útil. Então, olha, vou te ensinar a fazer um negócio. Olha, vamos fazer assim, assado, que você consegue melhorar, você consegue prosperar. Ensinar. Nós temos que colocar o nosso professor que existe dentro de nós para fora, para podermos ensinar a criatura pela qual nós estamos ali do lado, para que ele se sinta mais útil. Depois vem: se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhes a bênção do amor como adequada medicação. Então, se eu já tenho uma determinada virtude, eu não posso criticar e nem humilhar o meu irmão que ainda não tem. Suponhamos, eu já não eu já sou uma pessoa que eu consigo ter a gratidão até pelas coisas que me acontecem de ruim. Eu consigo agradecer, eu consigo ser grata, porque eu sei que poderia ter sido pior, mas o meu irmão ainda não, porque ele ainda é viciado em reclamar, porque ele ainda é viciado em criticar. E aí eu vou humilhá-lo? Não, eu vou estender a mão como um apoio para ele. Eu vou explicar.
olha, você reclama sobre determinada situação, mas vamos parar para pensar. O verbo reclamar significa clamar duas vezes. Você está passando por essa situação, ok? É muito pesada, eu entendo, mas vamos entender o seguinte: vamos começar a agradecer, mesmo que de ruim nos aconteceu, porque pode ter acontecido pior. Então, assim, gente, isso é em tudo. Não é só no reclamar, mas é no vício da bebida, no vício do cigarro, em qualquer tipo de vício. Se eu já tenho uma virtude que eu sei que aquilo me faz mal, e eu vejo que o meu irmão, o meu amigo, está ali reclamando, está ali passando por uma situação que ele ainda não conseguiu, eu não posso humilhá-lo. Porque eu já passei por essa situação. Eu já passei por esse patamar. Hoje eu entendo. Eu sei que aquilo não me faz bem, mas ele ainda não. E todos têm a sua evolução. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Então, se eu me sinto correto, poxa, eu sou uma pessoa correta, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo todo mundo que eu posso, que eu consigo, eu não faço nada que possa ferir o meu irmão. Eu uso o lema de que eu só faço aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, que eu não faço para o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas eu tenho alguém do meu lado, eu tenho o meu irmão do lado, que ele ainda está transviado. Ele ainda está desajustado na sua moral. Eu vou criticá-lo? Eu vou censurá-lo? Não, porque eu sei que hoje, nesta vida, nessa minha encarnação, eu me considero uma pessoa correta. Eu considero para mim que eu não quero fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas eu já passei por essa situação. Com certeza eu já humilhei muita gente. Com certeza eu já fiz muita coisa errada. Então, para que eu vou julgar o meu passado? Mesmo que eu não me lembre dele nesta atual encarnação. A mesma coisa eu tenho que fazer com meu irmão. Ele hoje está fazendo desta forma, porque ele ainda está na sua evolução. Cada um está na sua evolução e eu não posso criticá-lo. Até porque eu tenho que entender que hoje eu posso estar criticando ele. Amanhã, mais tarde, quando passar um determinado período, eu posso estar passando por aquela mesma situação. E eu posso estar sendo criticada, sendo julgada, da mesma forma que eu critiquei e da mesma forma que eu julguei. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Então, se eu consigo ajudar, se eu tenho a capacidade de ajudar, seja financeiramente, seja espiritualmente, emocionalmente, não só materialmente falando, mas emprestar o meu ouvido, ser uma pessoa que está ali para dar um conselho. Então eu não vou recriminar o meu irmão que está passando por aquilo. Eu não vou dar uma cesta básica para um irmão que está com necessidade e falar assim, poxa, mas é muita cara de pau, né? Porque podia arregaçar as mangas e correr atrás de um emprego, podia arregaçar as mangas e sair atrás, mas não, fica lá parado. Se eu estou ajudando, eu tenho que entender que eu não posso recriminar. Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição. Benefícios com açoite é meu em taça candente. Se eu vou ensinar alguém, eu não posso flagelá-lo. No tipo, você ainda não entendeu. Gente, eu tô ensinando, você não entende. O que acontece? Não, eu tenho que ensinar sem ser cruel. Porque muitas vezes a gente ensina sendo cruel, sendo maldoso, fazendo com que a pessoa se sinta inferior. Porque você está sabendo ensinar, você se sente um pouco mais acima. Não. Já diz ao título, desce elevando, mas é você que tem que descer e elevar a pessoa que você está ajudando. Aí vem,
Auxilia em silêncio, para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso, na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaminhos da alma. Então, aqui, auxilie em silêncio. Porque muitas pessoas vão auxiliar, mas auxilia fazendo alarde. Auxilia postando, fazendo selfie, alardeando que está ajudando. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. Claro, hoje as redes sociais é nossa amiga, são nossas amigas. Por quê? Porque ela nos auxilia muito. Então, se eu tenho um grupo que vai distribuir sopa em determinado lugar, que vai distribuir cesta básica em um determinado lugar, nada me impede de eu usar a rede social para comunicar às pessoas que possam vir a incluir, a se incluir no nosso grupo, a nos auxiliar, a nos trazer mais doações para fazer o movimento dar certo. Aí tudo bem, mas eu auxiliar, fazendo alarde, eu auxiliar, tirando uma selfie para falar assim, olha, peraí, deixa eu fazer uma selfie aqui para mostrar o quão bom eu sou, o quão caridoso eu sou, não vai adiantar de nada. Aí você não está nem se auxiliando e nem auxiliando o próximo. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre, que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. O que Jesus fez? Jesus realmente desceu elevando-nos. Ele não, em momento nenhum, ele cresceu, ele se enalteceu. Não. Ele simplesmente estendia a mão, auxiliava, ajudava, mostrando para nós como é o descer se elevando. Anjo entre os anjos, face pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem, instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre os enfermos, e aflitos, crianças e mendigos, abandonados para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no túmulo da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Então, Jesus sofreu tudo isso, mas ele estava ali. Ele não se esmureceu, ele não se entristeceu, porque ele sabia que ele teria que passar por tudo aquilo. Então, nós também temos que saber, nós sendo os sábios entre os sábios, se nós tivermos uma determinada sabedoria, nós vamos entender que nós vamos também, em alguns momentos, sermos escolhidos por algo que não deveríamos ser escolhidos. E todavia, continuando aqui, todavia, por descer elevando, quando lhes não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Então, nós sabemos que para termos a nossa elevação espiritual, nós vamos ter que descer muitas vezes. Nós vamos ter que baixar nossa guarda muitas vezes e sabermos que vamos ser humilhados, que vamos ser massacrados, que vamos ser julgados, que vamos ser criticados. Mas isso faz parte da nossa evolução espiritual. Eu tenho que passar por todo esse processo. Eu tenho que passar por tudo isso para poder me elevar, para poder entender. Cristo passou por tudo isso. Então, quiçá nós que somos meros mortais, ainda
numa evolução espiritual, mortais na carne, mas vivos em espíritos eternamente. Então vamos pensar que nós temos que descer, elevando, descer para que a nossa humildade chegue, para que a nossa caridade chegue, para que não deixamos o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa arrogância se elevar acima de nós e acima dos nossos irmãos. Então vamos refletir muito sobre isso e vamos agora enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto, agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em pensamento para compreendermos, assimilarmos e analisarmos o Evangelho do Cristo. Deus de eterna bondade, ensina-me a viver, a doar do que eu tenha, sem contar o que eu faça, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros, sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumo e a entender que nos dá o que julgues melhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima. Fiquem com Deus, fiquem em paz.